falou um ponto muito importante, que é o lance da educação, né? Por exemplo, o Bolsonaro acabou de cortar mais de 2 bilhões da educação federal no Brasil. Mais de 2 bi foi que foi cortado do orçamento. Aí depois a imprensa denunciou e aí mudou o discurso. Não, vamos reverter isso aí. É de contingenciamento. Mas é isso. Você contingencia, está cortando. Dinheiro que ia não foi mais. Aí mudaram o nome. Trataram como um corte, eles disseram que foi contingenciamento, que é um corte. Você pegou um dinheiro que ia para um lugar, não vai mais. Então, não vai. Aí voltaram atrás. Mas, por que eu falei isso? Cara, tem um livro que fala sobre a política na Suécia. Eu parei de ler com raiva. Eu acho que eu sei qual é esse livro. Pois é. Qual é o nome dele, sabe? Eu acho que é Um País Sem Vossa Excelência, uma coisa assim. Que mostra lá que os políticos vão de metrô pro trabalho. A capa do livro é o ministro do Supremo indo trabalhar de bicicleta. Isso. Né? Não sei também qual que é. E aí tem um caso assim, que é fantástico, esse livro, que ficou conhecido como caso Toblerone, que é uma deputada, sim, aí isso você falou. Os deputados não têm regalias, não tem carro, não tem chofé, nada, não tem um bando de assessores. Assessores são técnicos que trabalham para a Assembleia. O deputado entra, sai e vai ser aquela equipe técnica, independentemente do partido do funcionário. Não é que o cara leva os assessores dele, o time dele, a máfia dele, não tem isso. E aí, o deputado, se ele morar fora da capital, como a Assembleia é na capital, se ele morar fora da capital, ele ganha um apartamento funcional. Não vou lembrar agora, mas parece que é 30 e poucos metros quadrados. Apartamento, é um prédio, apartamentos todos iguaizinhos, só o presidente da Assembleia que tem apartamento um pouco maior. Nesse prédio, para os deputados, lá no térreo tem uma área de serviço com lavanderia. Os deputados lavam a própria roupa. Dentro do quarto tem a mesa de passar roupa. Os deputados passam a roupa. Quem não quiser passar a própria roupa, contrata do seu bolso alguém para fazer isso. E aí os deputados, o benefício que eles têm é um cartão corporativo que dá direito a usar o transporte público sem pagar. Eles podem usar trem, metrô e ônibus público sem pagar. A população acha isso ridículo. Sim. O povo acha isso absurdo. O povo fala, peraí, eu pago o salário deles e ainda tem que pagar o transporte? Se eu pago meu transporte, por que o deputado não pode pagar? Uhum. Olha a que ponto chegou. E aí teve uma deputada que, indo trabalhar, né? E aí, se o deputado tiver um carro próprio, o combustível para trabalho é pago pela Assembleia, né? Então, você tem um cartão corporativo, vai fazer uma reunião, vai viajar para alguma coisa a trabalho, você abastece seu carro com o cartão corporativo. Beleza. Essa deputada estava indo, fazendo lá uma viagem, um percurso lá a trabalho, parou num posto para abastecer o carro. Como a gente faz muito, né? Colocou a gasolina lá, né? No país civilizado não tem frentista. Você parou o carro, você coloca a sua gasolina e depois vai pagar lá na loja de conveniência. Quando ele entrou na loja, na hora de pagar, no balcão, como sempre tem nesses lugares, tinha um monte de doce, chocolate, sei o quê. Essa mulher pegou um chocolate Toblerone. Não foi uma caixa, foi uma caixinha, um chocolate Toblerone. Como ela estava pagando o combustível no cartão, ela colocou o chocolate no cartão. Uhum. Isso virou um escândalo no país. Foi conhecido como o caso Toblerone, porque um deputado comprou um chocolate pagando com dinheiro público. A mulher entregou o cargo. Tamanho foi o escândalo. Então, aí vem uma pergunta. Aqui no Brasil, o cara tem carro, motorista, bom de assessor, rouba dinheiro, faz rachadinha e o povo continua votando. Então, mas aí qual que é a diferença? Você acha que é porque a legislação é diferente ou é a educação? Educação. É educação. É educação. É educação. É a educação. Entendeu? Porque o povo lá tem consciência, é um povo instruído. E é esse raciocínio do cara. Cara, se eu trabalho e parte do meu dinheiro, dos impostos, já pago os políticos, e se eu pago meu transporte público, por que ele não vai pagar? E lá o imposto é altíssimo, né? Na Suécia, né? Então, assim, é isso que já falou de educação. Os governantes brasileiros não têm o menor interesse em ter um povo educado. Eu acho que eles também são Porque um povo sem educação é mais fácil você manipular, entendeu? Mas tu acha que existe essa conspiração? Eu acho que eles também refletem o que o povo é. Eu sou do Recife, eu sou pernambucano. Quando eu era menino, eu tenho 53 anos, como eu falei aqui. Quando eu era garoto, o governador de Pernambuco era o Miguel Arraes. Virou prefeito, virou um monte de coisa. Eu era menino. Eu, como jornalista,
eu fiz matéria denunciando o esquema de corrupção do governo Miguel Arraes. Miguel Arraes rodou, virou governador. Eu já era adulto, jornalista, fiz matéria denunciando o esquema do Miguel Arraes. Está tendo eleição agora para governador. A neta do Miguel Arraes é candidata a governadora. E o prefeito do Recife é neto do Miguel Arraes. Cara, não existe isso. Não existe isso. Num país lúcido, de povo consciente politicamente, não vai existir isso nunca. Mas político vira uma carreira, né? Sim. Carreira familiar até. Sim, também. Mas acho que a qualidade do político que a gente tem é reflexo também dessa falta de educação e tal. Só que são pessoas que, quando você chega... Não vou nem falar vereador, mas assim, prefeito de uma cidade grande, né? Governador, senador, os caras já têm muito mais informação do que o piso do país, né? Mas será que tem? Tem. Os caras leem, tanto que eles sabem roubar pra caramba. Eu acho que assim, alguns sim, alguns não, né? Acho que quando vem de família, assim, a maioria tem. Mas a questão é que essa coisa de educação não é de agora, né, cara? É um negócio que vem de décadas. Uma construção de longuíssimo prazo. Eu falei que eu era menino, há mais de 40 anos. E hoje é a mesma coisa, mesma pessoa, mesma família. E mesmo que apareça alguém agora disposto a mudar tudo isso, isso vai ter um reflexo décadas para frente. Mas não vai surgir porque a qualidade do político é proporcional ao do povo, entendeu? Então a gente está na... E os anseios políticos são outros, né? E tanto que os dois candidatos agora são esses. Então, quer ver uma coisa? A gente falando de partido, né? Eu não tenho partido, cara. Graças a Deus, assim, eu sou muito livre para falar o que eu quiser, de quem eu quiser. E no Brasil, de uns tempos para cá, criou-se uma idolatria a indivíduos. Não é a ideia política, não é a ideia, é ao indivíduo. É a imagem, né? Então, cara, você tem hoje a seguinte realidade, você falou agora, né? Os dois candidatos do segundo turno. Você tem um cara, assim, eu não falo de opinião, Pedro, eu gosto dos fatos, né? Eu nunca precisei que nenhum político fosse julgado e condenado para dizer que o cara é corrupto. Você tem uns fatos. Diante desses fatos, eu digo, é corrupto. Até porque o que mais tem no Brasil é político corrupto que não é nem julgado, né? Quanto mais condenado. Diante dos fatos que a gente tem, aí fica um lado defendendo o seu e o outro defendendo o seu. Diante de tudo que a gente sabe do Lula, o triplex, o sítio, os esquemas de palestras fantasmas ganhando R$500 mil de cachê, tudo que foi armado no Petrolão, no Mensalão, no dinheiro do BNDES que ia para países de esquerda e voltava para o PT, tudo isso está provado. Alguém achar que esse cara é inocente, não posso levar a sério isso. Você pode dizer, não, eu voto nele porque prefiro assim, assado. Beleza, mas não vem dizer que o cara é inocente. O Bolsonaro, mesma coisa. Rachadinha, esquema em família, 50 imóveis pagos com dinheiro vivo, orçamento secreto, comprando vacina ilegal que não compraram porque a imprensa descobriu. Alguém vai dizer que esse cara é honesto? Não diga, velho. Não diga. Você quer votar no Bolsonaro por essa razão, mas dizer que o cara é honesto não é nem honesto, entendeu? Não é nem coerente isso. E a gente tem isso no Brasil hoje. Essa idolatria, essa adoração a dois indivíduos que os fatos já mostraram muito claramente que são dois corruptos. É um reality show, né? A eleição é um reality show, é final do Big Brother. É isso que a gente vai viver agora, dia 30. E aí a coisa que mais chama atenção é que você não tem um terceiro. Não tem. Você não tem um terceiro porque que você fala assim, toda a qualidade do político vai ser essa aí, né? Não tem o que fazer. Chega a ser assustador, né? Quando você vê que ao final da corrida eleitoral, os que sobram, você fala, cara... São os mais populares. É isso. Exatamente. É Big Brother. É um reality show, é um Big Brother. Não os mais preparados. A pessoa vota em quem é mais famoso, quem conhece. É isso. Quem viraliza mais nas redes, quem tem mais nome e tal. Tem mais pergunta aí?